Na primeira palestra que eu dei, eu tava super nervosa. E aí, a esposa de um cara influente da cidade me fez a seguinte pergunta: você atribui o teu sucesso ao número de seguidores que você tem? Eu, muito nervosa, mas graças a Deus consegui me autorregular e responder da seguinte forma: eu agradeço esse lugar que você me enxerga de sucesso, mas a resposta é não. Eu atribuo tudo que eu sei a todas as horas que eu abdiquei de outras coisas para que eu pudesse estudar, testar, validar, para entender o que eu ensino hoje e tudo que eu tive que pagar para ver, que eu tive que errar para aprender. E aí hoje eu quero mostrar para vocês alguns dos livros que me ensinaram muitas das coisas que eu sei hoje. E eu não quero fazer resenha porque eu não gosto de conteúdo raso. Eu gosto de conteúdo que profunde, que mostre onde você pode aplicar isso na tua vida, porque eu odeio coisa rasa e resenha de livro você encontra no ChatGPT. Então vamos lá. O primeiro é Hábitos Atômicos. Eu acredito que quem gosta de ler já deve ter visto, já deve ter lido. E ele defende a ideia de que você precisa parar de pensar em hábito como algo que você faz, mas sim como parte da tua identidade. Porque fazendo 1% todos os dias, ele parece insignificante isoladamente. Mas isso é o que constrói qualquer resultado que vai durar. Eu tinha esse problema de pensar, ai, mas ir lá só fazer uma caminhada, não vou nem emagrecer. Ah, mas a ideia é que a tua cabeça, ela comece a pensar naquilo como um tijolinho da construção que você tá fazendo. Porque eu acho que quando a gente é mais novo, nós ficamos sempre pensando, ah, mas será que faz sentido fazer uma coisa que não tenha, não seja grandiosa, não alcance resultados esplêndidos, extraordinários de início? Eu acho que é meio unânime, assim, todo mundo já pensou isso ou pensa. E aí, quando você vai amadurecendo, estudando, buscando esses caminhos, você aprende que é muito mais sobre você fazer um pouquinho a cada dia, porque movimento gera movimento, e não sobre só aquele resultado final. Eu costumo dizer que a trajetória é a vida. Então, assim, não existe começo e nem fim. Só existe o caminho até lá. E o que você vai estar fazendo nesse caminho? Aí o segundo livro, que eu gosto muito, é o Essencialismo. Esse aqui, ó. Esse livro, eu até abri aqui numa parte que eu costumo sempre citar, que a palavra prioridade, ela deveria significar a primeiríssima coisa. E lá no século XX que a gente pluralizou o termo e a gente começou a falar prioridades. Mas não tem como você focar a tua atenção completa em várias coisas ao mesmo tempo. Você sempre vai priorizar em determinadas épocas da vida. E eu acredito que o equilíbrio seja isso. E não, de fato, você... Não, vou fazer, tenho que ser uma ótima filha, uma ótima esposa, uma ótima mãe, eu preciso dar 100% do meu trabalho, não tem como. Então, em determinadas épocas, o lugar que está mais precisando é o que você vai direcionar a tua atenção. E ele fala sobre que... Eu até coloquei um esboço aqui para eu não esquecer de nada para falar para vocês, mas que a tese dele é que quase tudo é irrelevante e só uma fração, uma pequena fração do que você faz é a que realmente importa e é o que vai te trazer o resultado. Eu não sei se vocês já viram, obviamente já, né? Se você tá nesse vídeo aqui, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que procura conhecimento. E o princípio de Pareto fala muito sobre isso, que somente 20% das suas ações, elas são responsáveis por 80% dos teus resultados. Então, eu vi isso assim lá na minha empresa, por exemplo, que eu comecei a ir pra lá e aí lá eu ficava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou varrer aqui, vou juntar um lixo, vou... Não que você não possa fazer isso, mas eu costumo dizer que você não pode fazer o que qualquer pessoa faz. Você precisa fazer o que só você faz do jeito que você faz. É o que traz receita pro teu negócio. Então, fazer coisas simples, e eu ensino isso para as minhas líderes lá também. Você precisa focar o teu tempo em fazer o que de fato vai te trazer resultado. E a gente costuma ficar procrastinando essas coisas. Não
porque nós não sabemos fazer, mas porque a gente tem um pouco de... Acho que a procrastinação ela é mais sobre o medo do resultado, sabe? E pode ver como que é assim que funciona. Quanto mais você procrastina aquela coisa, quando chega e você faz, você vê que é super rápido, que foi super simples, que você deveria ter feito. Esse vídeo mesmo é um vídeo que eu tô pra fazer. Eu tô num momento que quem me segue no Instagram já viu que eu perdi meu cachorrinho de 13 anos e eu fiquei muito pra baixo e tal. E aí várias outras coisas, reforma de empresa, tudo me bloqueou minha criatividade. Eu tô com pouca criatividade de postar no Instagram, de ser constante. Estou bastante focada nas minhas mentoradas, no negócio delas, em desenvolver essa metodologia que de fato traga resultado. Eu acabei dando essa pausa ali nos conteúdos, principalmente por achar que é muito difícil, que eu vou ter que fazer um roteiro maravilhoso, que vai ter que ficar 100%, porque senão não quero fazer. E aí isso daí é a nossa maior armadilha, porque movimento gera movimento. Então, quanto mais você faz, mais fica fácil para você fazer. E a gente não testa, a gente cria um monstro na cabeça. E aí, quando você faz, fala, nossa, eu poderia ter feito. Eu tenho certeza que depois que esse vídeo subir lá pro YouTube, pro Spotify, eu vou ficar me sentindo assim, graças a Deus, eu consegui. E com todo mundo é assim, né? Por isso que a gente tem fases de focar em cada coisa. Então, esse livro do essencialismo, ele prega muito isso, que você deve fazer e focar na tua única coisa. Inclusive, tem um livro que é A Única Coisa, que eu vou mostrar pra vocês também, que é um livro extremamente bom, e eu grifei algumas partes. Por exemplo, um líder com quem eu trabalhei admitiu ter passado 5 anos além do necessário numa empresa, isso porque vivia tão ocupado que não fazia uma pausa para decidir se deveria estar lá. Então, às vezes, as exigências cotidianas nos impedem da gente realmente se afastar e olhar de longe onde a gente tá. A gente tá tão imerso ali naquele meio, e você vai fazendo, que você acaba só piloto automático, só fazendo, apagando incêndios e fazendo um monte de coisa, e não de fato o que vai te trazer resultado. Sempre quando eu vou indicar um livro para quem tá começando, eu indico Os 4 Compromissos. Esse livro, ele é excelente, porque ele é bem pequenininho, então para quem não tem muito o hábito da leitura, ele tem pontos, assim, muito importantes para destravar mesmo aquelas crenças que você vem da casa dos teus pais. E aí, tem uma parte muito legal. Não é importante para mim o que você pensa ao meu respeito. Por isso que eu não levo nada pro lado pessoal. Então, eu sei que quando vocês estiverem felizes, vocês vão me elogiar, e quando vocês estiverem zangados, vocês vão me xingar. Então, nada pode te afetar porque você sabe quem você é. Isso é muito legal quando você começa a prestar atenção que as coisas que os outros fazem, que os outros pensam, não é tudo sobre nós. E para você não aceitar o lixo emocional das pessoas, tem partes incríveis, assim. Então, é filosofia tolteca, que eles chamam esse livro aqui. E tem algumas partes grifadas, porque todas elas são, assim, excelentes. Esse é o livro que eu mais indico, assim, se vocês forem começar a ler. Existem muitas formas de magoar a nós mesmos quando não sabemos quem somos, ou quando não gostamos de quem somos. Então, esse aqui vale muito a pena, ensina, assim, muitas coisas mesmo. Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, porque senão vocês não vão assistir. Mas tem também aqui O Ego é Seu Inimigo. Tem A Única Coisa, que eu falei pra vocês que eu adoro. Tem Disciplina é Destino, que é um livro muito bom de autoajuda. Os que eu mais indico são esses aqui. E aí, por último, eu quero falar com vocês sobre esse livrinho aqui. Esse livro aqui, ele é, assim, extraordinário. Por quê? É o poder da autorresponsabilidade. Paulo Vieira, ele é um palestrante, ele faz treinamentos, enfim, vocês devem conhecer. E esse livro, ele é muito bom porque ele fala sobre você se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem na tua vida, sabe? Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias... aqui. Meu microfone, tinha esquecido. Ele quer dizer que as pessoas assumem a responsabilidade. Elas se perguntam, o que eu devo fazer de diferente que da próxima vez os resultados sejam melhores? Eu lembro que quando veio a pandemia, eu me sentia muito
incompreendida, muito injustiçada, porque na minha época e tudo mais. Mas é uma coisa que estava acontecendo com todo mundo. Então, o que eu hoje, assim, eu busco ainda mais pensar dessa forma. Tá, aconteceu um problema. Quais são as micro ações que eu posso desenvolver agora para que eu solucione esse problema o mais rápido possível? Aí ele fala sobre o poder dessa autorresponsabilidade de você entender que momento você tá, o que você precisa fazer e que não é culpa do algoritmo, culpa de alguém que não ter mas não me apoiou, mas é minha família, mas não sei o quê. É o que você decide fazer da sua vida mesmo. E aí tem uma frase muito boa que diz assim: eu libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, olha que legal quando você para pra pensar que tem a frase que as pessoas falam que a ignorância é uma benção. Eu não acho, né? Porque você tá perdendo um mar de possibilidades quando você não sabe, quando você não, ou quando você sabe, mas não executa. E não sei se é uma chave que vira na nossa cabeça, mas quando a gente vê o tanto que temos ainda para aprender, que é muito o que fala no livro O Ego é Seu Inimigo, você se torna um eterno estudante, um eterno aluno, porque todas as pessoas, até as pessoas que, sei lá, sabem menos do que você na tua percepção ou em algum ponto específico da vida, você pode aprender com elas. E aí tem uma parte desse livro que faz assim, ó, que fala assim, que eu gosto muito, só pra gente fechar aqui, que é: um dia alguém vai te perguntar o que você fez da sua vida e você vai responder nada? Você é a única responsável por trilhar essa jornada, ninguém vai fazer isso por você. Então, quando alguém te perguntar o que você fez da tua vida e você vai responder nada, então fica esse questionamento para a vida. Eu acredito que o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento profissional raramente excede o nosso desenvolvimento pessoal. Então a gente precisa se desenvolver como pessoa para ser um bom profissional. E acredito que até tem uma frase que fala, tô cheia das frases, né? Mas é que eu gosto muito de lembrar de pontos específicos para me trazer esse aprendizado mesmo, que é: quem não lê ao final da vida, quem não lê terá vivido apenas uma vida, e quem lê terá vivido muitas outras vidas, alguma coisa assim. É um jeito bem mais bonito, mas não vou conseguir lembrar aqui agora para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição um link que vocês podem comprar os livros que eu indico, tá? E deixa um comentário se você gostou, se você já leu algum desses livros, porque me ajuda bastante. Se você estiver no Spotify, dê as 5 estrelinhas, porque ajuda a ranquear e mostrar para mais pessoas. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e me conta aqui qual outro tema que você gostaria que eu trouxesse pra gente conversar. Beijo!